Falará pelo recorrido o Dr. Marcelo Pires Torrão. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas ministras e ministros que compõem esta Corte Constitucional, senhoras e senhores. Senhores ministros, inicio esta sustentação oral trazendo uma questão preliminar, que consiste na falta de controvérsia constitucional necessária para o conhecimento da matéria em grau de recurso extraordinário. No ano de 2015, no plenário virtual, 5 ministros entenderam não haver questão constitucional neste processo e, por isso, por consequência, votaram pela inexistência de repercussão geral. Foram esses os votos dos eminentes ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e ministro Edson Fachin. No ano seguinte, em 2016, no julgamento de um outro processo idêntico, não se conheceu de recurso extraordinário interposto pela União justamente pela ausência de violação constitucional. Isso ocorreu no recurso extraordinário número 781-961, um processo de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, no qual também votaram no mesmo sentido os eminentes ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e ministro Alexandre de Moraes. Feitas essas considerações preliminares, passo a tratar do mérito da repercussão geral, destacando desde já a questão mais importante de todas, a existência de precedentes unânimes e de mérito das 2 turmas deste Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma, reporto-me ao recurso ordinário em mandado de segurança, número 31841, um processo que conta com primorosos votos, tanto do eminente relator, ministro Edson Fachin, quanto dos ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber. Naquela ocasião, entendeu-se que não violam a Constituição Federal aquelas anistias concedidas aos cabos da aeronáutica que já se encontravam na Força Aérea Brasileira antes de 1964, antes da edição daquela norma que passou a limitar o tempo de permanência dos cabos na Força Aérea. Naquela ocasião, o tribunal determinou, então, o restabelecimento de uma portaria de anistia que havia sido anulada após o transcurso do prazo decadencial. E é interessante notar também que todos os 5 ministros ressaltaram os belos fundamentos trazidos no parecer do subprocurador da República, Dr. Paulo Gustavo Goné Branco, e que representa um excelente e elegante ponto de vista do Ministério Público Federal sobre essa matéria. Os mesmos fundamentos foram adotados na segunda turma, no recurso ordinário em mandado de segurança, número 31853, processo que contou com os votos dos ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. Passo, então, a desenvolver os argumentos que foram adotados por Vossas Excelências nesses 2 julgados. As anistias concedidas aos cabos da aeronáutica foram deferidas por volta do ano de 2002 e, durante uma década, não houve qualquer notificação desses anistiados, qualquer instauração de processo de revisão de suas anistias. Apenas no ano de 2011 vem a ser criado um grupo de trabalho interministerial e, no ano seguinte, em 2012, algumas anistias são canceladas. Mas, como já havia transcorrido uma década desde o primeiro pagamento, essas portarias anuladas são prontamente restabelecidas pelo Poder Judiciário. E, no ano seguinte, em 2013, esse grupo de trabalho interministerial deixa de existir. Ou seja, há 6 anos, nem sequer existe mais aquele órgão criado com a finalidade de revisar essas anistias, e há 17 anos, os cabos anistiados recebem, normalmente, os valores das indenizações em prestação mensal. 17 anos, um prazo muito superior àqueles 5 anos que tem a administração pública para revisar os seus próprios atos. E não incide aqui nenhuma das 2 exceções previstas em lei para afastar o curso do prazo decadencial.
Não há má-fé dos anistiados, mesmo nas hipóteses em que o grupo de trabalho interministerial determina a anulação dessas anistias, o faz por mudança de entendimento administrativo e expressamente afasta qualquer hipótese de má-fé dos anistiados. Tampouco existe aqui medida da autoridade administrativa apta a impugnar o ato concessivo de anistia. E é nesse ponto que a União tenta alegar que, em 2006, editou uma nota consultiva na qual ela, a AGU, entendia que a portaria 1104 não teria conotação política. Mas essa nota consultiva não pode ser considerada medida apta a impugnar a validade do ato administrativo por uma série de razões. Em primeiro lugar, a AGU não é órgão competente para apreciar pedidos de anistia. Em segundo lugar, os órgãos competentes para apreciar esses pedidos, que são a Comissão de Anistia e o Ministério da Justiça, entendiam que a portaria 1104 tinha, sim, conotação política e que as anistias são, sim, devidas aos cabos. E, por fim, essa nota consultiva consiste em um parecer opinativo de caráter abstrato, tanto que nenhum efeito concreto foi levado adiante no ano de 2006, quando essa nota foi editada. As anulações vieram a ocorrer 6 anos depois, em 2012, como expliquei anteriormente. Para tentar fugir desse evidente esgotamento do prazo decadencial, a União passa, então, a alegar uma violação direta ao texto constitucional, uma manifesta inconstitucionalidade. E, para isso, traz julgamentos aqui do Supremo Tribunal Federal que impedem a nomeação de titulares de cartório sem concurso público. Nesses casos dos cartórios, realmente, a Constituição Federal determina que o ingresso nas atividades de notário e de registrador depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, mas o caso que hoje se julga é completamente diferente. As anistias deferidas aos cabos se enquadram perfeitamente no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na respectiva regulamentação, que está no artigo 2º, inciso 11, da Lei 10.559, de 2002. Esse dispositivo concede anistia política para aqueles licenciados de suas atividades remuneradas em razão de expedientes sigilosos. Esse foi o trabalho feito pela Comissão de Anistia, analisar documentos sigilosos, documentos secretos que vieram à tona após a redemocratização. E nessa análise, 2 documentos ganham destaque, o ofício reservado número 4 e o boletim reservado número 21. Vejam que interessante, quais são as palavras que constam nesses documentos secretos e que mostram a motivação política que atingiu os cabos. Esses documentos dizem que os cabos da aeronáutica estavam se reunindo em associações de caráter civil porque eram agitadores, guiados por instintos políticos e que queriam a derrubada do poder. Esses documentos secretos determinam a abertura de inquérito policial, o fechamento sumário daquelas associações de cabos para erradicar do país esses organismos subversivos. E vejam que a palavra subversivo vem se repetir 5 vezes ao longo desse último documento, em trechos que dizem que os cabos seguiam as teses do deputado Leonel Brizola ou que os cabos haviam participado de reunião no Sindicato dos Metalúrgicos. Não há dúvida quanto à motivação política que ensejou a edição daquela norma, e isso foi sintetizado em um enunciado de súmula administrativa lá na Comissão de Anistia, no ano de 2002. Mas não apenas na esfera administrativa, esse entendimento é pacífico. Também no Judiciário, também aqui no Supremo Tribunal Federal, é pacífico o entendimento de que os cabos que já se encontravam na Força Aérea Brasileira antes da edição dessa norma, os chamados cabos pré-64, têm direito à anistia política. Existem dezenas de acórdãos deste Supremo Tribunal Federal, todos nesse sentido, e que são seguidos por todos os tribunais do país.
assim como existe jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aqueles que não se encontravam na aeronáutica quando foi editada essa norma, ou seja, aqueles que chegaram após a edição dessa norma, os chamados pós-64, esses não têm direito à anistia política. A jurisprudência mencionada pelo excelentíssimo advogado da União diz respeito aos cabos pós-64. Todos os casos que dizem respeito a este recurso extraordinário com repercussão geral são pré-64. Cabos que já se encontravam na aeronáutica e foram surpreendidos com a edição daquela norma de caráter político. Senhores ministros, assim, não tem como se sustentar a ideia de manifesta inconstitucionalidade quando há robusto fundamento contido em documentos secretos, quando há entendimento pacífico na esfera administrativa e, principalmente, quando há entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. E assim não resta mais qualquer substrato jurídico na argumentação da União, razão pela qual são trazidos esses outros fundamentos mais difusos, como, por exemplo, o número de cabos anistiados. Não há nenhum contrassenso no número de cabos anistiados. Pelo contrário, há um consenso historiográfico de que a aeronáutica foi a força mais atingida durante o regime de exceção. Dezenas de livros, artigos sobre esse assunto. A União também trata de um suposto impacto orçamentário com o julgamento que se toma hoje. Nesse ponto, os valores informados pela União são completamente distantes da realidade. É impossível se chegar nesses valores que são trazidos pela União. A União não detalha esses cálculos, mas em uma determinada peça ela diz que parte de um valor nominal que já é o dobro da média informado oficialmente pelo ministro da Justiça. Ela soma todos os valores pagos para trás, sabe-se lá por quê, e também acrescenta critérios de juros compostos. E agora vem fazer uma expectativa dos próximos 10 anos. São valores manifestamente infundados. Na verdade, o julgamento que se toma hoje não acarretará incremento orçamentário algum, de nenhum real, porque esses valores já foram reconhecidos há quase 2 décadas, são pagos ano a ano em rubrica própria nas leis orçamentárias anuais a pessoas que têm, em média, 80 anos de idade e precisam desses valores para a subsistência pessoal e de seus familiares nessa delicada etapa final de suas vidas. Senhores ministros, todos os argumentos que trouxe nesta sustentação oral foram construídos por vossas excelências no trabalho diário de interpretar a Constituição Federal em temas de relevância para a segurança jurídica e para a proteção de um Estado democrático de direito. O tema que hoje se julga diz respeito a um dos pilares da justiça de transição, o chamado pilar da reparação às vítimas. Tal como o Brasil, outros 29 países no mundo possuem programas de reparação semelhantes, porque, infelizmente, também passaram por períodos de conflito ou de governos autoritários. Os critérios de reparação seguidos pelo Brasil e pelos demais países seguem as diretrizes elaboradas pela Organização das Nações Unidas, especialmente a Resolução 60147, aprovada pela Assembleia Geral da ONU. E é nesse contexto que cabem perfeitamente as reflexões que foram proferidas pelo eminente ministro Celso de Mello em alguns julgados importantes nesta Corte, entre tantos que compõem essa carreira de 30 anos de Supremo Tribunal Federal. E as reflexões do ministro Celso de Mello dizem mais ou menos que a experiência concreta que passou o Brasil durante um regime de exceção deve servir sempre de marcante advertência intergeracional, pois esses pronunciamentos tipicamente autocráticos tendem sempre a resultar em graves inflexões nos processos de desenvolvimento dos países, de construção de cidadanias e de proteção às liberdades fundamentais. São palavras que merecem ser passadas adiante, mais do que isso, palavras que merecem ser eternizadas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Marcelo Torreão.